Olá, amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio especial aqui do canal Asa. Antes de mais nada, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e, por favor, compartilhe o vídeo. Na edição de hoje, um episódio especial sobre o Lockheed Constellation, o quadrimotor a pistão que fez muito sucesso no passado, esteve presente nas frotas da Varig, da Real e também da Panair do Brasil e não deixa de fazer parte um pouquinho da história do Capitão Bob. Eu não voei nem como aviador e nem como passageiro, mas o meu pai, o seu Alfred, ele foi auditor da Lockheed na época que produziram esse avião. Tinha uma paixão enorme pelo Constellation e também pela TWA, né, que operou bastante aeronave, tanto que hoje, se você for para o aeroporto de Nova York, o JFK, você encontra um hotel, o hotel da TWA, e lá você encontra o Constellation da TWA, que é preservado até hoje, inclusive tem um lounge, um bar que abre para visitação pública, para o pessoal fazer aquele happy hour a bordo do saudoso Lockheed Constellation. E a gente vai dividir esse episódio em duas partes. Na primeira parte, eu vou falar um pouquinho da história do avião, especialmente aqui na operação do Brasil, e depois, na segunda parte, vocês terão a entrevista ou o depoimento do comandante Souza Pinto, que voou na Varig, foi piloto-chefe, e ele tem uma recordação especial do Constellation, até porque o pai dele voou a aeronave. Ele vai lembrar um pouquinho dessa chegada do avião, do Constellation e dos primeiros voos aqui no Brasil pela Varig. Então, bem-vindos a bordo e vamos lá, vamos decolar a bordo do Lockheed Constellation. O Lockheed Constellation, que recebeu o apelido carinhoso de Connie, é um quadrimotor a pistão que foi fabricado pela norte-americana Lockheed entre 1943 e 1958. Reconhecido por sua fuselagem em formato de golfinho e a empenagem servida por 3 estabilizadores verticais, o projeto foi encomendado nos anos 30 pelo excêntrico magnata Howard Hughes para equipar sua companhia, a TWA, ou TWA nos Estados Unidos, que nasceu como Transcontinental and Western Air e, posteriormente, ganhou a designação Trans World Airlines. Hughes exigiu uma aeronave capaz de voar sem escalas através dos Estados Unidos e mais tarde cruzar os oceanos. Foram produzidas 856 unidades da aeronave, que operaram tanto no transporte de passageiros quanto no setor militar. No Brasil, tornou-se lendário ao ser utilizado pela Varig na década de 50, inaugurando a primeira linha intercontinental da companhia, ligando o país a Nova York. Operou inicialmente 6 aeronaves, mas foi a Panair do Brasil a principal operadora do quadrimotor. Contou com uma frota de 12 Constellations, utilizados nos voos pioneiros para a Europa em 1946. A companhia perdeu 2 aeronaves em acidentes, sendo uma em Porto Alegre, o PP-PCG, Papá Charlie Golf, e a outra, o PP-PDE, Papá Delta Echo, em Paraná da Eva, Amazonas, em 1962. Um outro Constellation, o PP-PDG, Papá Delta Golf, foi comprado mais tarde pela Arruda, do comandante Silvio Arruda, e também foi perdido em acidente. Na Real Aerovias, o avião entrou em serviço em 1958 com 4 aeronaves da série mais moderna, o L-1049H Super Constellation, que depois passaram a integrar a frota da Varig quando a Companhia Gaúcha encampou a Real em 1961. Agora vamos ao depoimento do comandante Souza Pinto, que traz recordações muito legais do Lockheed Constellation quando passou pela Varig. Falar do Super Constellation em poucos minutos, para mim, é meio complicado. Eu acho que eu levaria o dia inteiro aqui falando desse histórico avião. Iniciou na Varig como um marco importante nas linhas internacionais.
primeiro avião a fazer voos intercontinentais de longo curso, inaugurando a rota para Nova York. Eu vou colocar aqui alguns pontos que eu anotei que me marcaram nessa trajetória desde a minha infância, até os dias de hoje, que eu ainda, onde vejo alguma informação, algum vídeo sobre Super Constellation, eu estou correndo atrás para relembrar os tempos, relembrar aquele ronco daqueles 4 motores, que é algo assim diferente para os dias de hoje. Então, eu estava presente na chegada dele no Salgado Filho em 1955, portanto eu tinha 9 anos. E me marcou muito aquela chegada. Meu pai era um dos comandantes do avião e foi uma coisa meio inesperada para a família, tá? Porque a gente estava na expectativa, meu pai fazendo um curso longo lá nos Estados Unidos sobre o avião. Naquela época os cursos para pilotos eram cursos que mais pareciam cursos para especialistas de manutenção, cheio de sistemas e coisa, curso muito aprofundado. Hoje mudou muito, né? Os cursos para pilotos já são mais operacionais e mais simplificados, né? Para diminuir a complicação na hora de uma emergência, alguma coisa assim. Então, a gente ficou com ele fora há muito tempo, ele escrevia cartas, a gente escrevia para ele, e eu e o meu irmão, Fernando, a gente desenhava o Super Constellation sempre com aquela pintura antiga da Varig, aqueles 2 tracinhos pretos e o resto tudo alumínio, né? Não sabíamos que ia mudar. Para nós foi uma surpresa no Salgado Filho, quando o Super Constellation apareceu distante, pequenininho, veio aproximando e tirou um rasante. E ali nós tivemos a surpresa de ver uma bela pintura azul, né, que a empresa tinha já mudado o seu esquema de pintura. Tirou um belo rasante, inesquecível, e depois a chegada dele, fazendo aquele barulhinho dos freios que ele tinha, né? Quando acionados, várias características do Super Constellation que tornam ele um avião único. Bom, outra coisa que me marcou muito foi, eu fiz um voo para Nova York com meus pais, né? Foi em 57, portanto eu tinha 11 anos, e eu fiquei 27 horas dentro daquele avião na ida, mais 27 na volta, então bastante tempo dentro do Super Constellation. Eu não tinha ideia da distância e nunca chegava a Nova York, várias escalas, pousamos em Congonhas, Rio, Belém, depois pousamos em Ciudad Trujillo, que hoje é Santo Domingo, na República Dominicana, e dali para Nova York o aeroporto ainda se chamava Idlewild. Esse voo me marcou alguns detalhes dele, por exemplo, como um avião que eu era criança ainda, mas já entendia um pouco de aviação e eu estranhava dele não ter radar, né? E ele voava num nível de voo sujeito a turbulências, atravessando várias áreas aí de mau tempo, na região amazônica, depois no Caribe e coisa. E no nível de formação de gelo, toda hora eu olhava para a asa, via aqueles boots trabalhando, jogando gelo fora e tudo, né? E o serviço de bordo, que era já um ponto alto da empresa, né? E que era muito elaborado, tinha até um maître a bordo e tudo, né? E os pilotos lá na frente com os olhos colados no para-brisa, tentando desviar daqui, dali e tal. De vez em quando pegava umas turbulências brabas ali, eu via virar carrinho que estavam passando o almoço ou o jantar e tudo, né? E então era um contraste entre um serviço de bordo fino e o avião sem radar. Eu lembro que eu perguntei para meu pai,
isso depois de eu já estar na Varig e tudo, né? Por que não tinha radar? Por que esses aviões não vieram com radar, né? E a explicação deles foi de que era caro, e o Rubem Berto optou por não ter, alegando que os pilotos voaram até ali sem radar, porque precisavam dele. Depois ele teve que voltar atrás e colocou radar em todos os aviões. Eu lembro desse voo que todo trajeto longo tinha um momento em que a potência era reduzida e o comandante falava que aquilo era um procedimento operacional e tal para continuar na subida. Era o tal de mudança de low blower para high blower dos compressores, né? Que subindo com ar mais rarefeito eles tinham que ser acionados. Lembro bem todo voo tinha isso. E nesse voo ele andava com um problema de alarme de fogo, né? Nas decolagens. Então a maioria das decolagens foram interrompidas. Tocava o alarme de fogo, tinha que parar, interromper a decolagem, fazer um teste e aí iniciava a nova decolagem. Eu lembro do comandante assinando diplomas de travessia do Equador, né? Um por um. E depois, o que eu lembro mais dele é o acidente, né, do VDA, que fez um pouso no mar, no Caribe. E eu lembro assim que me marcou que o meu pai participou da ida ao local num barco, em que estava o pessoal de motores, o pessoal do fabricante do avião e tal. E então disse que enjoavam mais do que faziam pesquisas técnicas. Eu lembro dele comentar isso. Eles usavam um tubo para tirar o reflexo da água e ali eles fotografavam o avião lá embaixo. Eu até hoje não me conformo de não achar essa fotografia. Eu tinha ela bem nítida, o VDA no fundo do mar, sem a cauda foi arrancada no pouso, e ele lá no fundo do mar. Uma foto sensacional que eu já busquei por tudo e até agora não achei ainda. Um dia ainda pretendo encontrá-la e divulgar. Depois de já estar me encaminhando na aviação como piloto privado, eu fui a Porto Alegre num Super Constellation, comandante Ianco, e pela primeira vez eu assisti um pouso na cabine de comando. Ele me autorizou. Meu pai, quando eu voava com ele, não deixava, não era permitido. Ele, em geral, era o diretor de operações e tudo, tinha que dar o exemplo. Mas ali eu já era piloto e tudo, e eu assisti um pouso em Congonhas, o que foi algo assim muito diferente para mim, um pouso noturno com aquele enorme avião pousando em Congonhas, né? No meio dos prédios que já tinham alguns por ali, né? Outra característica dele era um sistema de turbo compound, que eles chamavam, que era uma recuperação de potência através de uma turbina gerada pelos gases de escapamento. Então isso tudo tornou o Super Constellation um avião que utilizava motores topo, vamos dizer assim. Foi o máximo que se conseguiu chegar em termos de desempenho, potência e motores a pistão. Motores que davam mais de 13.000 HP de potência nos 4 motores e 2 fileiras de cilindros de 9 e 9, dava 18. E depois disso veio a introdução dos motores a jato e aí foram desativando o Super Constellation. Quando eu entrei na Varig, ainda voavam alguns e gradativamente foram sendo desativados. Infelizmente eu não voei essa máquina. Valeu, galera. Espero que tenham curtido mais esse episódio especial aqui no canal Asa. Mais uma vez, não esqueçam de deixar o seu like, o seu comentário e compartilhem o vídeo. Até a próxima. Valeu!